Olá, no vídeo de hoje vou falar com vocês sobre as características do ataque de ansiedade e do ataque do pânico. Quais são os fatores aí que determinam, como ele ocorre, quais são as causas e como você pode tratar tanto do ataque da ansiedade quanto do ataque de pânico. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida. Esse canal aqui é para você aumentar a sua saúde, o seu bem-estar, diminuir a ansiedade e a depressão, ter mais qualidade de vida. Comente aqui para nós aumentarmos a nossa comunidade e ajudarmos uns aos outros. Bem-vindo ao canal. Um ataque de ansiedade, ele tem algumas características específicas. Ele vem sempre acompanhado de um medo agudo e sintomas como palpitação, taquicardia, tremores, suor, coração acelerado, a sensação de estar fora de controle, formigamento, falta de ar. Alguns sintomas que eu já relato aqui no canal, em vários vídeos sobre sintomas físicos da ansiedade, mas o ataque de ansiedade agudo, ele é esse medo que ele vem e se configura de uma forma forte, intensa. Já o ataque de pânico, ele é um ataque repentino. O ataque de pânico é um ataque de medo repentino, agudo e que desencadeia uma série de sintomas físicos também. Não há nenhum perigo real ou ameaça iminente. É claro que esses ataques de ansiedade e pânico são muito ruins e as pessoas aprendem que podem ter esses ataques repetidamente. Mas, como a gente tem visto aqui no canal, a ansiedade, o pânico, os ataques e também o transtorno de ansiedade, ele é altamente tratável, os resultados são muito positivos com psicoterapia, medicação, meditação, atividades físicas e outros procedimentos que a gente fala aqui no canal sempre. Esse vídeo é para definir um pouquinho esse ataque de ansiedade. E ele tem algumas características. Você tem uma sensação de medo avassalador, uma ideia, uma sensação de uma desgraça iminente, parece que vai acontecer uma tragédia com você. Você tem um sentimento de ficar louco ou perder o controle. Parece também que você está enfrentando um grave perigo. E aí você fica muito vigilante ao perigo. Parece que esse perigo está chegando e ele vai te destruir mesmo. E também você tem a sensação que parece que você vai desmaiar, ou quase desmaiar, ou até desmaiar mesmo. É uma onda de desgraça, de desânimo, uma urgência para escapar, né? Uma falta de ar muito grande. Né? E aí vem uma tonteira, um desequilíbrio mental, o coração fica acelerado, palpitante, você tem dor de cabeça, você pode ficar vermelho na face, a cabeça como se estivesse esmagada por uma pressão muito grande, fica tremendo, suando, falta de ar, parece que você está sufocando, que você não tem ar para respirar, a pressão no peito, você fica pálido, né? Parece que você está tendo um ataque cardíaco, os músculos ficam muito tensos, há uma dor muscular e, claro, uma fadiga, um cansaço muito grande. Você começa a se sentir estranho, meio dissociado da realidade, aquele sintoma de despersonalização que nós falamos. Seu pensamento fica confuso, você fica meio irracional. A sensação de que você não pode se libertar desse medo. Esse medo parece que impregnou na sua cabeça, no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, e você não se liberta dele de jeito nenhum. E você pode sentir fluxo de quentura, de frio no corpo, um calafrio, suor. Eles podem ficar fracos, a pele queimando. Você pode sentir também dores abdominais, náuseas, vômito, uma dor no estômago, uma sensação ruim, que você comeu alguma coisa muito ruim. E aí parece que sua garganta está asfixiada, que você está com um nó na garganta e alguma coisa não passa, como se você fosse sufocar, né? Você fica com a boca muito seca, um gosto de amargo na boca, com a sensação de que você não consegue se acalmar de jeito nenhum. E aí você sente também vontade de chorar muito forte, um desespero muito grande. E, gente, essa lista ela é enorme, como nós temos vários vídeos aqui, eu tenho um vídeo sobre aqui, você vê aqui nos cards, 12 sintomas físicos da ansiedade, 13 sintomas incomuns da ansiedade, sintomas que às vezes você não acredita que acontece e acontece durante a ansiedade, e uma série de outros vídeos relatando sintomas aqui. O que eu quero deixar claro nesse vídeo é esse ataque de ansiedade, ele pode surgir de repente e ele tem uma configuração muito específica num curto espaço de tempo, diferente de uma ansiedade que ela se prolonga durante dias, semanas, meses e até anos. Esse ataque de ansiedade ele pode ter todos esses sintomas juntos ou pode ter um ou outro mais específico dependendo da sua configuração do seu organismo, né? Cada pessoa reage de um jeito, mas você pode ter todo o conjunto de sintomas ao mesmo tempo no ataque ou um ou outro específicos.
E sempre recomendo aqui, gente, você ter um acompanhamento médico para fazer os seus exames aí laboratoriais, para tirar toda a possibilidade de alguma causa orgânica, não é? Você pode ter algum mal orgânico ou físico, e, na verdade o que você está sentindo não é só ansiedade, realmente é alguma disfunção orgânica e fisiológica. Então, o acompanhamento de um médico, os exames laboratoriais, eles são sempre importantes para descartar essa hipótese e você ter certeza que realmente se trata de ansiedade. A duração do ataque de pânico e de ansiedade, ele pode ter uma duração de 30 minutos, né? O ataque de ansiedade durar de 20, 30, 40 minutos, ou ele pode se estender durante o ataque de ansiedade, ele tem duração de 20, 30, 40 minutos. O ataque de pânico também, ele é mais curto, aí de 10 a 20 minutos. Agora, cada pessoa reage de uma forma diferente, mas em média, esse é o tempo de duração de um ataque de ansiedade ou de um ataque de pânico. Agora, dependendo da gravidade que a pessoa se encontra, esses ataques de ansiedade e pânico, eles podem dar continuidade. Você tem um ataque, você diminui os sintomas, depois vem outro, uma sequência mais a longo prazo. Depende do grau de ansiedade que você está, ou leve, ou moderado, ou grave. Se for um caso grave, aí sim você pode ter vários ataques seguidos e se configurar uma ansiedade crônica, que pode durar, como a gente tem falado aqui no canal, semanas, meses ou até anos. E dependendo da pessoa, se ela tem muito medo dessa ansiedade, desses ataques de ansiedade, eles podem durar 1 hora, 2 horas ou mais tempo, dependendo da intensidade que você tem de desequilíbrio emocional, de acreditar muito que pode ser uma coisa muito grave e você fica muito mais tenso, muito mais estimulado fisicamente e aí gera uma duração maior desse ataque de ansiedade. A principal diferença entre um ataque de ansiedade e um ataque de pânico é a intensidade. O ataque de ansiedade é mais leve, com sintomas aí que se aparecem leves e moderados, enquanto o ataque de pânico ele é muito mais grave. Esses sintomas que eu relatei acima, eles aparecem de uma forma muito intensa no ataque de pânico. No ataque de ansiedade é um pouco menos intenso que o ataque de... Agora, você ter um ataque de pânico não significa que você tem um transtorno do pânico. O transtorno do pânico ele precisa ter ataques de pânico durante meses, sequência maior. Você pode ter um ataque de pânico repentino, foi um momento só, e não se repetiu mais, então é simplesmente um ataque de pânico. Não se configura como um transtorno do pânico que precisa ser tratado com essas características. E precisa ser muito claro que um ataque de pânico, um transtorno de pânico, ele não pode ser causado por alguma substância química que você tomou. Ou seja, se você tomou alguma medicação ou você ingeriu alguma droga, alguma coisa que alterou seu estado de consciência, você teve um ataque de pânico, isso não se configura como um ataque de pânico no sentido emocional. Ele é derivado de algum medicamento ou alguma substância química que você tomou. Então fazer essa diferença é muito importante para o tratamento ser mais eficaz. Lembrar vocês que os ataques de pânico e de ansiedade, eles não são graves, eles não causam morte, não causam uma doença mais grave com você. O que eles podem fazer é aumentar a intensidade dos problemas orgânicos que você já tem. Por exemplo, você tem uma pressão alta, você sofre do coração, você tem um problema no estômago ou intestinal, ou você tem algum tumor, o ataque de pânico e de ansiedade ele vai intensificar esses sintomas de outras doenças. Mas eles por si mesmos não são perigosos, eles não geram uma doença grave. E é sempre bom relembrar que a ansiedade ela é caracterizada por uma antecipação, um medo do futuro, né? Uma preocupação excessiva com o que vai acontecer comigo no futuro. Então muitas vezes eu estou prestes a perder o emprego, eu não tenho dinheiro, ou vai faltar a alimentação, eu vou ficar doente, ou algum problema de morte iminente na família. Eu fico sempre antecipando esse problema com uma preocupação muito excessiva, uma carga emocional muito grande, e isso é muito provocador da ansiedade. E como eu sempre falo aqui no canal, essa preocupação excessiva, esse medo com o futuro, ele aciona o mecanismo do corpo de luta e fuga. Então o seu corpo está para lutar ou para fugir e isso aciona todo o seu metabolismo, acelera o seu metabolismo, você fica muito hiperestimulado, há uma corrente sanguínea muito exacerbada em partes do corpo como o cérebro e o coração, os hormônios são jogados na corrente sanguínea também muito intensamente, adrenalina, dopamina e outros hormônios aí, cortisol,
hormônios do estresse que aceleram o seu metabolismo e causam muito mal-estar e estrago no seu corpo. Para vocês terem uma ideia, como esse corpo muda muito, o metabolismo muda, vocês já ouviram falar pessoas que, diante de um estresse muito grande, de um acidente, por exemplo, conseguem até levantar um carro com as próprias mãos sozinho. Porque o volume de hormônios no corpo, a adrenalina no corpo, toda a intensidade que você está, os músculos rígidos, eles te dão muita força. Então, diante de um ataque de ansiedade, de pânico, às vezes você não consegue parar alguém que está brigando ou quebrando as coisas, porque essa pessoa tem uma força gigantesca em função dessa alteração hormonal, dessa alteração química, dessa alteração muscular no organismo, que é como se você fosse um incrível Hulk. Você tem uma força gigantesca. E isso se deve porque na época que nós éramos homens primitivos aí, lutando contra as feras na floresta, os gigantes, os dinossauros, as tempestades, nós precisávamos dessa energia, desse mecanismo para lutar ou fugir. E isso acontece até hoje, porque nós somos aí seres homo sapiens, nós herdamos do homem primitivo as mesmas características físicas. Então, mesmo que nós não tenhamos aí um leão para matar, ou um tigre, ou um dinossauro, os perigos que a gente imagina na nossa cabeça, eles são tão reais que nosso corpo reage como se houvesse um perigo muito forte lá fora. Por isso que você tem toda essa alteração corporal no seu organismo. Então, quando você imagina que você está em perigo, a amígdala, que é um órgão dentro do cérebro, recebe essa mensagem, essa emoção, e vai comunicar com o hipotálamo, que é uma outra área do cérebro, que é essa área é responsável por liberar hormônios da corrente sanguínea. E aí todo o processo de estimulação hormonal, física e de luta e fuga acontece com muita intensidade, muito rápido. Porque você está diante de um perigo iminente, então o corpo tem que reagir com muita emergência e muito rapidamente. Por isso que o ataque de ansiedade acontece, ou o ataque de pânico acontece, porque você está imaginando que um perigo real está acontecendo com você, então a rapidez para o organismo responder é muito elevada e aí se configura esse ataque de ansiedade ou ataque de pânico numa rapidez muito grande. O ataque de ansiedade e pânico ele é muito instantâneo porque você está diante de um perigo que você acredita que é muito forte, então o organismo tem que agir com muita rapidez de uma forma emergencial. Então vem o ataque de ansiedade e pânico para defender você contra esse medo de que algum perigo real vai acontecer com você. Então esse ciclo de ataque de ansiedade ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa é um estágio de alarme. Você está aí todo em alerta porque alguma coisa pode acontecer com você. E aí todos os hormônios são jogados na corrente sanguínea, indo para os músculos, para enrijecer os músculos, para você lutar ou fugir. Para aumentar a capacidade do corpo de lidar com a fuga ou com a luta. E depois vem a fase de resistência, ou seja, o corpo permanece nesse estado de vigilância para atacar, lutar ou fugir, para se defender durante mais tempo. Então, toda essa corrente sanguínea que está aí muito estimulada com os hormônios, os músculos tensos, ele permanece mais tempo porque você precisa ter força para lutar ou fugir. E aí que se configura esse ataque de ansiedade ou de pânico ou uma ansiedade prolongada durante mais tempo. E depois vem a terceira etapa, que é a exaustão. Como você fez todo esse movimento corporal para lutar ou fugir, depois que passa, você fica exausto. Vem essa fadiga, esse cansaço, essa fraqueza, porque o seu corpo todo foi mobilizado para uma luta ou para uma fuga. E essa configuração do seu corpo, esse aumento de energia do metabolismo, ele acontece com vários sinais. Você aumenta os sentidos da visão, então sua pupila dilata para você enxergar melhor, a sua visão fica em túnel para você ter mais foco, o seu olfato fica mais aguçado, o seu paladar, então a sua boca vai secar, vai ter diminuição da produção da saliva, porque você precisa ter mais recurso para lidar com essa luta ou fuga, o seu tato vai ficar mais sensível, todo o seu sistema nervoso vai ficar em alerta máximo. E aí você vai ter todo um sistema imunológico sendo trabalhado para reduzir a dor e você aguentar fugir ou lutar. Muitas vezes a atividade do sangue ele é reduzido para você não ter hematomas, por exemplo, se você estiver brigando mesmo, e para prevenir hemorragias que podem acontecer. E aí o seu sono ele vai ficar desregulado porque você precisa lutar ou fugir, então todo o seu organismo está preparado para ficar acordado e em alerta. E nesse processo, o córtex pré-frontal, que é a área aqui principalmente do raciocínio, do controle das emoções, do planejar, ele fica mais
fragilizado e fica mais como se estivesse desligado, porque você precisa ter muita emoção e muita força para lutar ou fugir. Então muitas vezes o seu raciocínio vai ficar confuso porque há uma desaceleração dessa área que é responsável pelos processos executivos de planejar, de pensar, de raciocinar, de mais equilíbrio emocional. E aí aumenta a sua sensação de perigo, porque a área do cérebro, que é a amígdala responsável pelo medo, está muito acionada. E aí você vai respirar mais forte, você vai suar, você vai ter todos esses sintomas que a gente tem falado aqui, justamente para te ajudar nessa luta e fuga. E aumenta o fluxo de sangue, e aumenta o fluxo de açúcar no seu sangue, para você ter mais energia, aumenta o nível de oxigênio, ou desequilibra o nível de oxigênio e gás carbônico, porque você fica ou com falta de ar, você não consegue respirar porque os pulmões estão contraídos em função da tensão muscular, ou você respira muito e tem muito oxigênio aí no sangue, e aí fica muito desequilibrado, você fica até tonto, né? O seu abdômen, os músculos do abdômen vão ficar rígidos, o seu estômago, o seu intestino vai ficar mais comprometido, porque aí você precisa ter esse controle da luta e fuga e toda essa área muscular vai ficar comprometida. Então os rins começam a trabalhar de uma forma mais acelerada, a sua bexiga fica mais contraída, há muita mudança corporal, né? A sua excitação sexual também diminui, você fica aí sem libido porque você está pronto para lutar e fugir. Então esses sintomas todos, parece que você está tendo alguma coisa grave física, alguma urgência médica mesmo, fisiológica, orgânica, porque é muita alteração corporal. E aí você fica com medo e faz todo sentido você ter medo de estar tendo uma doença grave. Mas quando você faz os exames e não tem nada, então o quadro de ansiedade está configurado, aí você pode entender por que a ansiedade causa tanto transtorno, tanto sintoma físico, porque é muita alteração hormonal, física, psíquica, emocional, e aí você fica muito alterado. E aí parece que é uma coisa muito grave, mas é só ansiedade. E os sintomas de ansiedade e de pânico, eles podem ser voluntários, ou seja, você realmente se preocupa com algum evento na sua vida e fica alimentando essa preocupação, ou pode ser involuntário, porque de repente vem pensamentos automáticos, você está num processo de preocupação e de ansiedade há mais tempo, e ele acontece de repente com você. Além dessa preocupação excessiva com o futuro, esse medo com o futuro, outra causa da ansiedade é a incerteza, é a intolerância à incerteza. Não é? As pessoas que sofrem de ansiedade e pânico, elas têm muito medo de ficam muito inseguras em relação ao futuro e também quando elas não têm certeza de um evento. E, na verdade, na nossa vida, a certeza é muito difícil de ter, não é? Em alguns aspectos. Tem coisas que a gente pode controlar, mas a maioria das coisas da vida, uma doença grave, um acidente, a morte de um ente querido, são incertezas da vida. Então, aprender a lidar com essas incertezas é fundamental. Veja esse vídeo que eu fiz sobre 7 passos para você se curar, se tratar da ansiedade, que eu falo dessa perspectiva de você ter mais liberdade para lidar com as incertezas. Esse pensamento mais otimista você pode treinar. Tem um vídeo meu aqui falando Aprenda a ser otimista, uma técnica bem bacana para você diminuir um pouco o seu pessimismo em relação ao futuro, em relação à sua vida. E isso pode ser transformado também e ajuda muito a aliviar a ansiedade. E claro que outras causas que geram ansiedade, elas são as preocupações médicas, né? Se você possui alguma doença já pré-existente, uma pressão no trabalho, na carreira, essa pandemia que nós estamos vivendo, a pressão financeira, não é? Claro que isso tudo nos preocupa muito. Os desafios do relacionamento interpessoal, casamento, namoro, os desafios do relacionamento com os pais também para educar os filhos, hoje é um desafio muito grande, não é? Problemas familiares, que são muitos, o tempo todo ocorrem. Você pode estar cuidando de um ente querido, não é? Uma mãe mais idosa, um pai mais idoso. Claro que isso gera um desgaste, uma ansiedade para você. Grandes mudanças na sua vida, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, uma transformação muito forte na sua vida ou uma separação. Também sentir-se muito sobrecarregado, né? Quando você carrega o mundo nos ombros, você tem muitas responsabilidades, isso gera muita ansiedade também. Você perder algum tipo de funcionamento físico, você ter alguma dificuldade física, ou você também perder sua independência financeira ou emocional, afetiva. Você pode ter também ansiedade com algumas fobias, medo de falar em público, medo de aranha, medo de cachorro, ou medo de lugares públicos, ou medo de ficar trancado em algum lugar, né? Uma claustrofobia.
Ou também algum trauma que você viveu, algum evento traumático na sua vida, na infância, na adolescência ou na fase adulta, que realmente gera ansiedade para você, né? Existem outras causas também, além dessas, e vale a pena você refletir sobre isso para buscar um tratamento que seja efetivo para você. Outras causas da ansiedade são uma dor crônica, né? Você tem provavelmente alguma fibromialgia, alguma dor no seu corpo. Essa dor crônica estressa demais, causa muita preocupação e muita ansiedade. Temperaturas extremas, né? Você pode estar vivendo num país muito frio, como o Canadá, lá 50 graus negativos, ou num lugar muito quente, às vezes o Rio faz mais de 40 graus. Essas alterações de temperatura também geram ansiedade. Ou você foi exposto a algum produto químico, né? Trabalhando com algum produto químico próximo, ele trouxe para você essa mudança fisiológica. Ou você foi vítima de um assalto, de alguma atividade criminosa, algum evento traumático muito grande em relação a isso, um roubo, um assalto, ou algum abuso físico ou sexual que você viveu também, ou a morte de um ente querido. O luto realmente é uma dor grande, nós temos o direito de viver o luto, mas muitas vezes ele causa muita ansiedade e pode ser uma ansiedade prolongada durante muitos meses e anos até. E lembra também as condições médicas, o período pré-menstrual, uma menopausa, uma recuperação pós-parto, diabetes, um tireoidismo, uma doença cardíaca, uma apneia do sono, você tem insônia devido a uma apneia, você tem síndrome do intestino irritável, você tem problemas no estômago, problemas digestivos, você tem um desequilíbrio de vitaminas aí, e minerais no seu organismo, você tem algum distúrbio cerebral, você pode ter câncer também, doenças pulmonares, respiratórias, condições metabólicas, e aí essas condições médicas todas, claro, que geram ansiedade crônica, muitas vezes durante meses e anos, porque você precisa tratar essa condição médica para poder diminuir a ansiedade também, né? E uma coisa alimenta a outra. Sempre medicamentos, algum medicamento que você tenha tomado e algum estimulante, né? Muita cafeína ou alguma droga que você tomou, algum álcool, são todos esses estimulantes que realmente alteram muito o metabolismo e podem causar ansiedade. Então, para nós finalizarmos, qual que é essa anatomia de um ataque de ansiedade, um ataque de pânico? No primeiro momento, então, você sente que tem um alarme, que você está em perigo, né? Tem um alarme de emergência que dispara, tipo aí como se fosse pegando fogo, chamando o bombeiro. A amígdala, que é um órgão, uma região do cérebro, ela é acionada e sinaliza para o hipotálamo, ele gera hormônios da corrente sanguínea, e aí ele vai liberar hormônios do estresse da corrente sanguínea. A fase 3, esses hormônios, eles estimulam o sistema nervoso simpático e para ele agir imediatamente, por isso que o ataque de ansiedade ele é tão rápido. E aí o sistema nervoso simpático acionado, ele vai dar esses sintomas todos que nós falamos aqui, desde falta de ar, taquicardia, até tontura, despersonalização e todos os outros que nós já falamos. E depois vem a etapa 5, que é acalmar, quando esses hormônios já fizeram muito estrago, já estimularam muito o sistema nervoso simpático, eles começam a acalmar e a ansiedade ela reduz. E esse padrão ele se repete sempre que eu tenho um medo iminente, que eu tenho a ideia de que um perigo ameaçador está acontecendo comigo. E é claro, como eu sempre falo aqui, para cuidar disso, você precisa diminuir essa hiperestimulação do seu organismo, essa hiperestimulação do seu metabolismo. Como? Fazendo vários exercícios e atividades que eu falo aqui no canal, em vários vídeos aqui, de meditação, como relaxar, como você cuidar da ansiedade, 7 passos para você vencer a ansiedade. Todos esses são exercícios e práticas que você pode fazer para lidar melhor, ter mais equilíbrio emocional, além de ter um acompanhamento de um médico, de um psicólogo, que vai te ajudar muito. Para finalizar, você não precisa ter medo dos ataques de pânico, de ansiedade, eles não são graves. Então, esses sintomas eles não são graves, não causam nenhum mal para causar morte ou outro problema físico grave, mas eles precisam ser tratados porque eles podem intensificar alguma outra doença que você tenha e causar muito transtorno emocional, psíquico e para sua vida pessoal e profissional. E para finalizar, você pode aí ver outros vídeos aqui do canal sobre como tratar desses sintomas físicos da ansiedade, emocionais, psíquicos também. Você tem várias dicas e vários passos aqui. Se você quiser, manda um e-mail para mim, Paulo. Se você também quiser maiores esclarecimentos, envie um e-mail para psicólogopauloalmeida@gmail.com. Nós podemos esclarecer suas dúvidas também. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe. Clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Então, vamos aumentar a comunidade, coloque aqui os seus comentários, as suas necessidades, as suas dúvidas, e nós vamos poder ajudar uns aos outros nesse espaço aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.